Olá amigo, este é o Washington Fora de Horas, o programa diário aqui da Voz da América que passa no Facebook e também no YouTube com a atualidade dos países africanos de língua portuguesa aqui dos Estados Unidos e também do mundo. Eu sou o Amâncio Miguel e estarei nos próximos 30 minutos para, entre outras notícias, destacarmos que o Parlamento da Guiné-Bissau recusa levantar imunidade a deputados e de Angola chega-nos a indicação de que o presidente João Lourenço propõe cooperação estratégica com a Turquia. Em Moçambique, morreu Ivan, cofundador do grupo musical moçambicano, permite a repetição, Rockfellas. De Cabo Verde, temos a indicação de que o país realiza eleições presidenciais a 17 de outubro e do continente africano, a África do Sul rejeita Israel como observador na União Africana. Washington fora de horas, neste dia 28 de julho, é o Dia Mundial da Hepatite, uma oportunidade para intensificar os esforços nacionais e internacionais em relação à hepatite, incentivar ações, envolvimento de indivíduos e parceiros e do público, destacar a necessidade de uma resposta global maior, conforme descrito no relatório global da hepatite da Organização Mundial da Saúde. Vamos começar as nossas notícias com uma nota aqui dos Estados Unidos. O Pentágono e os congressistas republicanos manifestaram novas preocupações sobre o aumento das forças nucleares da China após um novo relatório que dava conta de que Pequim estava a constituir mais 110 silos de mísseis na região de Xinjiang. O relatório da Federação Americana de Cientistas foi tornado público semanas após outro sobre a construção de cerca de 120 silos de mísseis. O Departamento de Estado, no início de julho, referiu o aumento nuclear da China e disse que parecia que Pequim estava a desviar-se de décadas de estratégia nuclear baseada em torno de uma dissuasão mínima. Exortou a China a empenhar-se em medidas práticas para reduzir os riscos de desestabilização das corridas ao armamento. Washington tem apelado repetidamente à China para se juntar a ela e à Rússia num novo tratado de controle de armas. Ainda relacionado com os Estados Unidos e disponível na nossa página da internet, que é www.voaportuguês, o presidente americano Joe Biden tenciona nomear Peter Hendrik Froman para embaixador extraordinário e plenipotenciário na República de Moçambique. O anúncio foi conhecido nas últimas horas em nota emitida pela Casa Branca. Peter Hendrik Froman, membro da carreira do Serviço Superior dos Negócios Estrangeiros, classe de ministro conselheiro, e atualmente embaixador dos Estados Unidos no Ruanda. Vamos continuar com mais notícias e duas notas sobre Moçambique. Morreu Ivan Velhanos nesta terça-feira, 27, em Maputo, e informou o grupo Rockfellas, do qual foi cofundador e líder. Nascido em 1976 em Maputo, em Evangelos Velhanos, seu nome de batismo, foi vítima de complicações derivadas da Covid, numa altura em que o seu grupo está em reestruturação, diz o próprio grupo, para o registro de um novo disco. Na companhia de Marco Ribeiro e Vitor Ribeiro, o baixista Ivan Velhanos fundou, na década de 1990, o grupo de rock Inéditos, que mais tarde mudou para Rockfellas, com vozes como de Xavier Machiana e Paul Wilson. Os Rockfellas atravessaram a década de 1990 e 2000 como principal referência do rock moçambicano, tendo publicado dois discos. Também de Moçambique, relacionado com os Jogos Olímpicos, destaque para a prestação das pugilistas deste país, com mais uma vitória hoje da pugilista Radi Graman na categoria 69-75 quilos, que derrotou a equatoriana Erika Stefania Pachito por 4-1 nesta quarta-feira, tal como dizia, em Tóquio, onde decorrem os Jogos Olímpicos. No próximo sábado, Radi Graman terá como adversária Zefira Magomedova da Rússia, que derrotou nas preliminares a americana Naomi Grumman, igualmente por 4-1. Recordamos que ontem a pugilista moçambicana Alcinda Panguana também passou para os quartos da final e na sexta-feira vai
enfrentar a chinesa Hong Du, tida como uma das melhores pugilistas do mundo. Na vela também hoje as moçambicanas Maria Machava e Denise Parruque não participaram nas duas primeiras regatas da prova 470 Radial devido ao mau tempo, segundo o chefe da missão de Moçambique que está em Tóquio. Amanhã Machava e Parruque participam em novas regatas. Vamos continuar com mais notícias. Aliás, temos aqui em relação às pugilistas moçambicanas uma nota do Sérgio Mamadi Camará, que creio que é da Guiné-Bissau, que diz: Força, somos nós de Palopes. E uma nota, isso é ofensas que se costuma dizer em Moçambique em relação a quem gosta do pugilismo, é que diz-se muito que é mesmo Chumbutsu Mzaya, aqueles que sabem lutar e defender os seus, e neste caso as pugilistas moçambicanas a representarem, e até agora muito bem, toda a lusofonia. Vamos agora passar para notícias da política e começamos em Angola. Política e negócio, diga-se. Altos funcionários da multinacional americana Chevron, operadora do campo petrolífero de Cabinda, estão a ser associados a um esquema de falsificação de documentos e de identidades para obstrução de processos judiciais. As acusações vêm dos sindicatos de trabalhadores da indústria petrolífera e também de funcionários desta empresa e de causídicos afetos à firma de advogados Fátima Freitas por terem apresentado ao tribunal na Procuradoria da República documentos falsos alegadamente emitidos pela companhia para operarem o pagamento de indemnizações. O esquema, segundo os lesados que deram entrada às queixas na Procuradoria da República e no Tribunal em maio deste ano, é baseado em forjar procurações com poderes em nome da companhia americana para impedir a execução de decisões judiciais contra a Chevron e criar obstáculos aos processos judiciais a favor dos trabalhadores. André Capita, secretário-geral do Sindicato de Trabalhadores da Indústria Petrolífera em Cabinda, disse à Voz da América que esse esquema vem sendo praticado há muitos anos e só tem a finalidade de impedir o andamento de processos. E a Cabinda Gulf Oil Company, através do seu diretor de Relações Públicas, Renato Almeida, disse que não vai fazer comentários sobre litígios em curso. Na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Luanda, de Angola, neste caso, teremos uma reportagem alargada sobre esta situação. E falando da emissão de rádio, a emissão começa às 18 horas de Angola, às 19 horas de Moçambique, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Esta emissão pode ser seguida na página da internet do Voz da América, que é www.voaportuguês, mas também disponível através das nossas estações parceiras nos 5 países de língua portuguesa, ainda em onda média e onda curta. Continuamos com mais notícias e ainda a falar de Angola. A fome não está apenas no interior do país, como tem sido noticiado, mas há muita fome em Luanda, diz a Associação Nacional de Justiça e Pão às Necessidades de Angola, a Jumpana, que atua preferencialmente na zona do Zango, ao redor da capital Luanda. A organização que oferece um prato de sopa mensalmente a crianças de famílias mais carenciadas do distrito, alerta o governo e outras organizações sociais a fazer qualquer coisa antes que a situação tome contornos graves. Eles dizem que há fome em todo lado, não existe apenas fome lá nas zonas recônditas do país, aqui mesmo na capital há muita fome, palavras de Fernando Pinto, vice-presidente daquela organização não governamental de Angola. Também na emissão de rádio, a partir das 18 de Luanda, teremos detalhes sobre esta situação. E agora o prometido, a notícia que tem a ver com a visita do presidente João Lourenço à Turquia. João Lourenço propôs hoje na Turquia uma cooperação estratégica entre os dois países e desafiou os empresários do país a investir em Angola. João Lourenço disse no Fórum Empresarial Angola-Turquia que o seu país pretende fortalecer as relações económicas e financeiras e empresariais com Ankara e estabelecer as bases de uma cooperação estratégica entre os dois países. Nas suas palavras, Lourenço disse: pretendemos
atrair investidores da Turquia que tragam à nossa economia não só capital financeiro e tecnologia avançada, mas que tragam, sobretudo, o know-how que nos permita diversificar e aumentar com rapidez a eficiência e produção interna de bens e de serviços. Citação de palavras do presidente de Angola, João Lourenço, a pedir o know-how dos turcos, o saber fazer dos turcos para a economia, para os negócios em Angola. João Lourenço salientou que o seu país tem vindo a realizar reformas económicas e financeiras com vista à estabilização macroeconómica, criando as condições para um crescimento em bases mais sustentadas. Os dois governos, a Turquia e Angola, assinaram um acordo de promoção e proteção recíproca de investimentos, um instrumento legal que vai dar maior confiança e segurança jurídica aos seus investidores. Os investimentos da Turquia em Angola atingem atualmente 200 milhões de dólares americanos. Antes de continuarmos com mais notícias, teremos, só para situarmos, ainda temos a notícia que dá conta que o Parlamento da Guiné-Bissau recusa levantar imunidade a deputados. Ainda iremos falar adiante da realização em outubro das eleições presidenciais em Cabo Verde e da questão de toda uma polêmica que está em volta das eleições em São Tomé e Príncipe. Mas antes disso, vamos ver o que os nossos amigos dizem aqui no nosso Facebook, os comentários. A Sandra Helena está em Cambridge, Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. Horácio Zoppi diz que segue o Washington fora de horas a partir de Moçambique. De que parte de Moçambique, Horácio? Salvador Ngovene, na barragem de Massingir. Bakar Sissi, creio que na Guiné-Bissau. Também segue Washington fora de horas. Maria de Lourdes Moreira diz bom dia, está em Utah, aqui nos Estados Unidos. Carlos Lei Prima segue Washington fora de horas a partir de Angola, concretamente Vila de Viana, e diz bom trabalho aí a equipa da Voz da América. E o Silas de Souza Silveira segue o Washington fora de horas a partir do Brasil, e ele faz questão de escrever aqui, fala do Brasil, o Silas de Souza Silveira. Vamos voltar para mais notícias e Guiné-Bissau para começar o próximo bloco. A mesa da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau não tenciona convocar uma sessão extraordinária para apreciar o pedido de levantamento de imunidade de qualquer deputado. Numa deliberação com data de ontem, assinada pelo Presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, pode-se ler que a mesa do órgão deliberou informar que a Assembleia Nacional Popular não tem agendado e nem tenciona convocar sessão extraordinária com o objetivo de apreciar o pedido de levantamento de imunidade a qualquer deputado da nação. Em causa está a ordem dada na sexta-feira ao Ministério do Interior pelo Procurador-Geral da República para impedir a saída do país do líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, Domingos Simões Pereira, quando aquele se preparava para viajar para Portugal, onde também tem residência. A 24 de junho, a Procuradoria-Geral da República pediu o levantamento da imunidade parlamentar do deputado Domingos Simões Pereira, que suspeita de crimes referentes a processos do ano 2015, 2018 e 2020. Em São Tomé e Príncipe, o presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, reafirmou a decisão da recontagem de votos das eleições presidenciais de 2 de julho, apesar de 3 juízes do coletivo de 5 terem dito que votaram contra a decisão de recontagem pedida pelo terceiro candidato mais votado, Delfim das Neves. Daio afirma que não há acórdão válido sem a assinatura do presidente do tribunal e nega a existência de um outro acórdão deste tribunal que estaria a contrariar tal decisão. Citação: não há acordo válido sem a assinatura do presidente do tribunal, fim de citação. Também sustentado aqui pelo juiz conselheiro Pascoal Daio, num comunicado enviado à STP Press, tendo argumentado que a vice-presidente, a juíza Alice Vera Cruz, só pode substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos ou em caso de delegação de poderes. O Tribunal Constitucional tem um prazo até hoje para confirmar
os resultados da primeira volta, que deram Carlos Villanova e Guilherme Pócer da Costa como candidatos na segunda volta, prevista para 8 de agosto. Enquanto isso, o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, marcou para 17 de outubro a primeira volta das eleições presidenciais e a eventual segunda volta para 31 do mesmo mês. Tal decisão consta de um decreto presidencial publicado ontem. A intenção de convocar eleições presidenciais para 17 de outubro já tinha sido anunciada em janeiro último por Jorge Carlos Fonseca, fechando desta forma o ciclo eleitoral após eleições autárquicas em outubro de 2020 e legislativas em abril deste ano. As últimas presidenciais que reconduziram o advogado e constitucionalista Jorge Carlos Fonseca como Presidente da República foram em outubro de 2016, tendo ganho na primeira volta com 74% de votos. Entretanto, vamos recordar que o presidente cabo-verdiano inicia hoje uma visita ao Brasil, na qual vai se encontrar sexta-feira com seu homólogo Jair Bolsonaro e no dia seguinte vai participar na reinauguração do Museu de Língua Portuguesa em São Paulo, juntamente com os presidentes de Portugal e de Moçambique. Também avista-se com a comunidade cabo-verdiana radicada em Brasília, onde receberá um doutoramento honoris causa Jorge Carlos Fonseca, que é também poeta, e pode ver na nossa página da internet aqui da Voz da América as várias entrevistas que tivemos com Jorge Carlos Fonseca na posição de poeta, e recordo-me de ele afirmar numa das entrevistas que não percebe como é que encontra tempo para escrever, e também dizia que nutria muita admiração. Jorge Carlos Fonseca, que em outubro deixa de ser presidente de Cabo Verde, creio que vai continuar a escrever e também a praticar aquela área que ele gosta, que é a área do direito. Vamos, antes de passarmos para mais notícias dos países africanos, vamos ver com quem estamos aqui no nosso Facebook. Temos o Sebastião Domingos Simão, que está em Lisboa e, como sempre escreve, diz paz, 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 paz para o mundo inteiro. Basta de sangue, boa quarta-feira, abençoado, e aqui vamos, é o que diz o Sebastião Domingos Simão, que está em Lisboa. Tilson John Sábio, ele diz que é o Chi Colomuenho Samuel António, escreve a partir de Angola, concretamente na província de Quando Cubango, município de Menong. Obrigado, Tilson. Queremos mais comentários sobre o que acontece aí no Menong em Quando Cubango. Também de Angola temos uma mensagem que é de Jacob Luther Camané, que diz que escreve a partir de Ujiva no Cunene e diz boa tarde à Voz da América. Vamos voltar às notícias, e desta feita as notícias do continente africano. Sem querer dizer que Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé não estão no continente africano, mas esse era o primeiro bloco. Continuamos com notícias de África. A África do Sul opôs-se hoje veementemente à decisão unilateral da semana passada da Comissão da União Africana de conceder a Israel um estatuto especial, o estatuto oficial do observador na organização continental. A União Africana concedeu a Israel o estatuto de observador na quinta-feira, uma medida que as duas partes esperavam que iria permitir a Israel continuar a ajudar esta organização a combater a pandemia de coronavírus e terrorismo no continente. A África do Sul apoia a causa palestiniana com relações diplomáticas formais estabelecidas em 1995, um ano após o fim do apartheid, reduziu o estatuto da sua embaixada em Tel Aviv em 2019. Os territórios palestinianos já têm estatuto de observador na União Europeia, e a língua pró-palestiniana é tipicamente apresentada em declarações proferidas nas cimeiras anuais da União Africana. Da África do Sul para Uganda, onde a polícia disse hoje, esta quarta-feira, que estava a interrogar Julius Sekiloteco, de 20 anos, um autorefilista que desapareceu no Japão depois de não
se ter qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, uma vez que a sua família apelou à sua libertação da custódia. As autoridades japonesas, depois de o encontrar, enviaram-no para Uganda, onde funcionários do governo disseram que seria submeter a aconselhamento, mas ele foi levado sob custódia policial, disseram membros da família, que solicitaram a sua libertação aos tribunais. Um porta-voz do Departamento de Investigação Criminal do Uganda disse que Sissekoleko estava a ser detido para interrogatório por suspeita de fraude. Após o seu desaparecimento, foi encontrado um bilhete no quarto do hotel no qual ele dizia que queria trabalhar no Japão e pediu que os seus bens fossem enviados para sua família no Uganda. Uma aventura que não correu bem para o jovem alterofilista. A União das Federações e Associações Desportivas do Uganda condenou e continua a contínua detenção de Sissoko Teleko e apelou à sua libertação imediata para que pudesse reunir-se com a sua família. A Tunísia vive hoje mais incerteza política depois do presidente Kais Saied demitir mais funcionários dias depois a suspensão do Parlamento e demissão do primeiro-ministro Hechim Michichi no domingo. Ele despediu os ministros da Defesa e da Justiça na segunda-feira e deu ordens de demissão de uma série de altos funcionários, incluindo o procurador-chefe do Exército. Levantou também o mandato parlamentar dos legisladores e assumiu poderes judiciais. Diz que as suas ações são justificadas ao abrigo da Constituição, que permite ao chefe de Estado tomar medidas excepcionais não especificadas no caso de uma ameaça iminente, sobre a qual não deu pormenores. Cerca de 5.000 refugiados etíopes deverão chegar ao vizinho Sudão dentro das próximas 48 horas, disse um funcionário daquele país à agência France Press, enquanto milhares continuam a fugir da região de Tigray para escapar aos combates. Recordar que Tigray tem sido palco de fortes combates desde que o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed enviou o exército em novembro de 2020 contra as autoridades regionais separatistas, um conflito que deixou milhares de mortos e causou uma grave crise humanitária. Fortes chuvas na Etiópia e inundações no rio Sirtet, que separa os dois países, poderiam dificultar a viagem. Na segunda-feira, o governo sudanês já tinha anunciado que 3.000 etíopes tinham atravessado a fronteira a partir da região etíope de Amara, a norte, vizinha de Tigray. No total, o conflito levou a um fluxo de cerca de 60.000 pessoas ao Sudão, um país que enfrenta sérias dificuldades económicas. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas expressou na semana passada extrema preocupação com a situação humanitária em Tigray. De acordo com aquela organização, 5.200.000 pessoas, ou 91% da população de Tigray, necessita de ajuda alimentar de emergência e mais de 400.000 pessoas enfrentam a fome na região, o que o governo etíope contesta. Caminhando para o final e antes de vermos também os tópicos, aquilo que é trending, vamos dar uma última vista aos nossos amigos aqui no Facebook. Eu consigo ver ali o Jacob Camané, aliás, tinha falado com ele, está no Cunene, o Giva Angola, e também o Feliz Nongo Alberto, que segue o Washington Fora de Horas a partir do WIS, também em Angola. Vamos voltar para o último bloco deste nosso Washington Fora de Horas e falamos daquilo que é trending. Neste 28 de julho de 2021 é o Dia Mundial da Hepatite, o que as Nações Unidas dizem ser uma oportunidade para intensificar o esforço nacional e internacional em relação a esta doença, incentivar ações e envolvimento de indivíduos e parceiros e do público na resposta global à hepatite. 28 de junho foi escolhido por ser o aniversário do cientista vencedor do Prémio Nobel, Dr. Baruch Blumberg, que descobriu o vírus da hepatite B e desenvolveu um teste diagnóstico e vacina para este vírus. A baixa cobertura de testes e tratamento é a lacuna mais importante a ser abordada para atingir as metas globais da eliminação da hepatite, isto, segundo a promessa, até 2030.
E falando de saúde, a sexta-feira temos sempre o programa que trata da saúde, um dos espaços de saúde aqui da Voz da América. A sexta-feira, a partir das 17h30 de Luanda, o Angola Saúde em Foco. E esta semana vamos abordar um tema muito interessante: cirurgia estética, inserção e remoção de implantes. Uma coisa que atinge mais os jovens, não é verdade? Mas não só. O convidado é o cirurgião plástico Dadi Bukusu. Vamos ter uma reportagem especial na qual os entrevistados, aliás, uma das entrevistadas fala concretamente sobre por que colocou implantes e por que resolveu remover. E a pergunta que nós colocamos é a seguinte: o amigo internauta era capaz de colocar implantes e porquê? Inscreva-se para participar no Angola Saúde em Foco desta semana. O WhatsApp da Voz da América é o +1 202 251 9466. E a partir de Angola, mais 244 932 348 698 ou ainda o mais 244 993 255 911. O Angola Saúde em Foco, esta sexta-feira, na Voz da América, um programa que passa no YouTube, no Facebook e também na nossa página da internet, que é a página da VOA. Aliás, nessa página pode ver as edições anteriores do Angola Saúde em Foco. São temas que ficam para sempre, são dicas interessantes que os nossos médicos especialistas deixam aqui no programa. No website da Voz da América, o www.voaportugues.com, o conteúdo que está a chamar mais atenção é uma peça de análise com o título Pairam dúvidas sobre o comando das forças ruandesas em Moçambique. A chefia da Força Militar da SADC, que vai ajudar Moçambique a combater o terrorismo, foi entregue à África do Sul, mas levando-se dúvidas sobre quem vai comandar o contingente do Ruanda. Leia mais em www.voaportugues.com. E temos ainda algumas notas daquilo que é trending no Twitter, por exemplo. Os Jogos Olímpicos continuam a ser o tema do dia, especialmente o nome de Simone Biles, a super ginasta americana que se retirou da competição, justificando que tem que se focar na sua saúde mental. No Instagram, um dos assuntos trending junta dois músicos do rap, tecnologia e boa vontade. O site Afrotech escreve que Jay-Z e Will Smith estão a apostar numa startup de habitação cujo conceito é alugar para ser dono, para tornar o acesso à casa própria mais fácil a todos. De acordo com a TechCrunch, os dois magnatas dos negócios juntaram-se a um grupo de investidores para uma ronda de financiamento de capital de 165 milhões de dólares para a Landis Technologies, uma empresa que ajuda as pessoas a fazer a transição de locação para a propriedade por meio de Rock Notion e de Dreamers VC de Will Smith. A Landis é uma empresa inovadora que também tem uma missão social, a qual estamos alinhados. Estamos entusiasmados por fazer parte de uma jornada que ajuda os americanos a conseguirem a casa própria por meio da educação financeira, disse Will Smith em comunicado. E com esta nota chegamos mesmo ao ponto final do nosso Washington fora de horas da Voz da América. Últimas notas. A Ana Guedes a dizer aos amigos internautas da Voz da América votos de uma excelente quarta-feira e diz sempre juntos. Bom, sempre juntos, de facto. O ermito Diniz Kumbane está em Carrupeia, Nampula, Moçambique. Diz que a ordem do dia é Moçambique e como também temos reportado, eu envio no que ele diz de a conta-gotas das tropas da SADC para fazer face aos ataques terroristas em Cabo Delgado. E também diz que é notícia em Moçambique, e também temos feito a cobertura disso, obrigado Hermito, é notícia em Moçambique a subida galopante dos números da Covid-19 naquele país do Índico e também a recepção de mais vacinas. Amigo, foi assim mais um Washington fora de horas da Voz da América, a partir ainda da minha casa. Um dia voltaremos aos estúdios. Sou a Mãe Miguel, até para a semana.